Olá, pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. O assunto desta vez é a alimentação da grávida. Será que a gestante pode fazer dieta, por exemplo? Há também outras dúvidas. Será que pode comer carne crua? Deve diminuir o sal e cortar bebidas alcoólicas. Será? Para nos orientar, está aqui a ginecologista Carolina Ambrogini. Doutora, bebida alcoólica tem que cortar e cigarro nem pensar, né? Não. São produtos, né, que a gente sabe que que são deletérios para o feto. Então, nem passa perto. E a gente começa sabendo um pouco como é que está a gestação da Tatiana, que está grávida de 7 meses, da Lorena, não é isso? E já é mãe do Luca, que está aqui. Oi, Luca, tudo bem? O Luca está desenhando, está com massinha, está todo entretido ali. Conta pra gente como é que é a sua alimentação durante a gestação. Você mudou a sua alimentação? Sim, devido a alguns problemas que eu já tive com peso na primeira gestação. Então, eu tento ao máximo comer de forma mais saudável, mas mesmo assim não passo vontade. Eu como mais vegetais, evito frituras, doces. Mas de vez em quando eu como um docinho. Você está super bem, Tatiana. Quantos quilos você engordou até agora? 9 quilos até agora. Está super bem. Obrigada. Tem algum alimento que você gosta muito, que, por exemplo, na gestação você nem consegue comer? Acontece isso na gravidez? Refrigerante. Refrigerante foi um problema, porque assim, eu gosto muito, só que como eu passei mal nos 3 primeiros meses, eu enjoei muito. Então, parece que tudo que eu gostava, eu peguei um pouco de enjoo, né? E refrigerante é uma coisa que, por enquanto... Que bom! E os enjoos passaram? Com quanto tempo? Quando eu entrei no 4º mês. Aí passaram e assim, o 4º, o 5º e o 6º foram maravilhosos. É mais comum mesmo, né, doutora, passar depois do começo da gestação. No começo da gravidez existe uma alta muito grande dos hormônios e isso pode gerar os enjoos. Então, é importante dar uma dica de alimentos que melhoram o enjoo nesses primeiros meses, né? Que são alimentos ácidos e gelados. Então, sorvetinho de abacaxi, de limão, são ótimas dicas. E a grávida também não pode ficar muito tempo sem comer nada, porque apesar dela estar enjoada, se ela ficar muito tempo sem se alimentar, ela vai ficar mais enjoada ainda. Então, ela tem que se hidratar, comer alimentos que sejam leves ou que de fácil digestão, como massa, né? Ela não precisa ficar preocupada que ela, preciso comer isso porque meu filho precisa de algum nutriente, etc. O bebê é muito pequenininho nessa fase, então é o que ela aguentar comer, ela não pode ficar sem comer. Você gosta de comida japonesa? Adoro, mas na gravidez eu evito. Na verdade, eu não como na gravidez. Você cortou a comida, o peixe cru ali. Isso. É um assunto polêmico, né? Porque tem alguns médicos que deixam, outros que não deixam, né? Qual é a orientação, doutora? Então, é porque assim, na verdade, a recomendação mesmo é para a carne de animais terrestres, né? Carne crua ou mal passada, por conta do risco da toxoplasmose, que é uma doença das fezes do gato, mas que contamina a terra e também hortaliças, que precisam ser muito bem lavadas na gravidez. O peixe, que é um animal aquático, não teria tanto problema, só que existe aí a questão da contaminação por salmonela, por outras bactérias dos alimentos crus, né? Então, assim, o que eu recomendo para as minhas pacientes, se o restaurante é de boa procedência, se você conhece, se é um lugar que serve peixe realmente fresco, né? Mesma recomendação para frutos do mar, que nem sempre estão frescos, né? Se existe você sabe que lá é uma comida fresca, tudo bem. Mas no final da gestação, a mulher muitas vezes não tem mais o enjoo, mas passa a ter azia, por exemplo. Você tem azia? Sim, azia e até refluxo, mas durante a madrugada. Não sei qual a relação. E você acha que tem algum alimento que piora essa sensação? Não, eu não consegui identificar qual que é. Qual é a causa mais ou menos desse mal-estar, doutora? Então, é porque no final da gravidez existe o útero que horizontaliza o estômago. Então, o trato digestivo da grávida já é todo modificado pelos hormônios. Então, é mais fácil
com que haja a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago. E aí dá essa sensação de queimação. Então, a recomendação é não comer refeições muito grandes, você dividir essas refeições, comer um pouquinho, mais vezes ao dia. Também não comer alimentos de difícil digestão, como frituras, alimentos que tenham bebidas com gás, né? Porque ele distende mais o estômago e facilita o refluxo. Essas recomendações mesmo. Tem algum alimento que você passou a colocar mais, assim, na sua... né, na comida, no almoço, no jantar, alguma coisa, por causa até de vitaminas que o médico tenha recomendado? Na verdade, agora eu tive problema com anemia, e eu tô tomando ferro, e aí agora eu tô dando uma caprichada no feijão. Você falou que está prestando mais atenção nessa gravidez. Por quê? Você engordou muito na outra? Sim, eu cheguei a pesar, eu aumentei 30 quilos e eu sempre fui muito magrinha. Nossa. Eu pesava 50 e eu fui para 80. 30 quilos, hein? 30 quilos é bastante. Mas aí por conta de outras coisas, né? No caso do hipotireoidismo. Ah, quer dizer, teve uma intercorrência aí na sua gestação que também provoca, algumas coisas podem provocar esse ganho de peso excessivo também, assim, não só a alimentação. O que acontece? Depois que passa essa fase dos enjoos, vem a fase da fome. Então, a grávida, ela sente mais fome mesmo. É uma necessidade do organismo que está ali formando outro, né? Então, ele pede comida, e você falou muito bem do ferro, né? A partir de 20 semanas, em que o feto começa a crescer numa velocidade maior, ele precisa essencialmente de ferro, que é a molécula central da hemoglobina, que leva o oxigênio para as nossas células. Então, além do feijão, o que mais tem ferro? Feijão, a carne vermelha, né? Os vegetais de folha escura. Então, são ricos em ferro. Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Será que a grávida pode fazer regime? Continue com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta hoje falando sobre alimentação da mulher grávida. Doutora, a mulher que entra na gestação já acima do peso, ela não pode fazer uma dieta nos 9 meses, né? Não, ela não pode fazer uma restrição grande de calorias para emagrecer, né? Ela pode ter, sim, uma alimentação balanceada que vai fazer com que ela não ganhe muitos quilos além do esperado. E ela não pode abusar também, desculpa, tô grávida, vou abusar. Isso, que é uma desculpa grande, né? Porque na gravidez a gente come com muita vontade, é gostoso, e escolher né? os alimentos é fundamental, né? Porque a gente sabe já que essa alimentação da grávida durante a gestação vai fazer toda a diferença aí na criança, no futuro, na saúde dessa criança. Exato, então a grávida precisa realmente ter uma alimentação balanceada, porque tem um serzinho ali que depende do que ela come, né? E a gente sabe que alimentos como alimentos ricos em ômega 3, como os peixes de água fria, né? Eles são muito importantes para a formação do cérebro da criança. Já tem estudos mostrando que melhora a cognição, memória, aprendizado. Então, como aqui no Brasil não é um hábito do brasileiro comer alimentos que sejam ricos em ômega 3, em muitos casos a gente pode suplementar durante a gravidez e na amamentação também. Tatiana, o médico te orientou, te deu alguma restrição, assim, sobre a... Pode deixar, você está feliz, né? Alguma restrição, por exemplo, diminuir o sal, cortar o açúcar, alguma coisa assim? Não, eu não tive nenhuma restrição e eu não tô tendo problema ainda com inchaço, né? Que eu tive na primeira gravidez. Mas com relação ao ômega 3, eu tô tomando desde o começo da gravidez. Tem algum outro suplemento que você toma também? Polivitamínico e o ferro, né? Quando que é indicado para a grávida que ela diminua a ingestão de sal? Então, as grávidas que são hipertensas, que já entram na gravidez hipertensas, elas precisam realmente diminuir o sal. E não podem abusar, as grávidas que não têm hipertensão não podem abusar de alimentos que sejam industrializados, que tenham muito sal, porque isso pode aumentar o edema.
Já o sal, ele não tem muito a ver com a gênese da pré-eclâmpsia, que é aquela hipertensão da gravidez. Ela não é provocada pelo excesso de sal, ela é um outro problema. É mais a questão do inchaço mesmo. É, mais a questão do E inchaço. que acontece mais no final da gestação também. Isso. Né? E o açúcar? Quando que a mulher não pode ingerir açúcar durante a gestação? É quando é detectado diabetes gestacional. Então, aí a gente faz uma triagem, né, no início da gravidez, no final, por volta dos 7 meses, faz uma triagem para o diabetes gestacional. E aí, nesses casos, ela realmente tem que cortar o açúcar doce, né? Ela pode usar adoçantes, aí tem que seguir uma dieta que seja restrita nisso. Tatiana, e desejo? Você já teve algum de comer alguma coisa? Vários. Mas o meu problema é com doce. Chocolate. Mas é engraçado que com relação, eu não sei se por conta dos enjoos ou até da azia agora, eu procuro sorvete de limão, exatamente. Mas você acha que você está comendo mais chocolate agora na gravidez por causa da ansiedade ou não? Você sempre gostou de chocolate? Eu sempre gostei. Mas é doce. Tem aquela coisa de acordar no meio da noite e pedir pro seu marido, pelo amor de Deus, me traz tal coisa. Já aconteceu? Não. Isso é folclore ou às vezes acontece? Acontece, é bem comum, é descrito realmente uma alteração do paladar na gravidez e a vontade de comer coisas estranhas. Então, Fazer umas misturas. Exatamente, porque muda realmente o paladar. Quem gostava, às vezes, de doce, no começo da gravidez nem tem tanta vontade de comer doce, né? Mas aí depois vem. E às vezes de algum alimento que ela costumava comer, como ela falou do refrigerante, que agora também não desce. Que a grávida fica com o olfato mais assim aguçado, teve uma questão de cheiro? É verdade. É verdade. Eu pergunto, nossa, tá o cheiro de tal coisa. Aí meu marido, não tô sentindo. E realmente tá muito forte pra mim. Por quê? Porque existe realmente uma alteração do olfato, as células do nariz, elas ficam mais sensíveis. Então, está muito interligado o paladar com o olfato, né? Aí tem até alguns cheiros que causam enjoo. Eu não podia sentir um certo desodorante que eu passava mal. É verdade. Chegou a hora da participação dos telespectadores do Momento Papo de Mãe. Olha, a Bruna Mesquita, de Penha, Santa Catarina, escreveu pra gente o seguinte. Ela diz que gostaria de saber sobre o DIU. Como é que funciona no pós-parto? Ela tem um bebê de 30 dias. Então, o DIU é uma boa opção para as mulheres no pós-parto, né? Porque ele independe do uso. Então, não é igual uma pílula que você tem que lembrar de ficar tomando todos os dias, aí você pode esquecer. Então, o DIU está lá funcionando. Então, ele é uma excelente escolha no pós-parto. E já a partir de 30 dias, ela já pode inserir. Já pode colocar e ficar tranquila. E ficar tranquila, exatamente. Mande suas dúvidas também, pode ser pelo Facebook ou pelo e-mail momento@papodemãe.com.br. Doutora Carolina, muito obrigada pela presença aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada, é sempre bom participar. Obrigada, Tatiana, por ter vindo. Obrigada ao Luca. O que ele está achando da chegada da irmãzinha? Ele tá empolgado. Não sei se ele entendeu, mas tá empolgado. Obrigada a vocês. Olha, você tá brincando aí, né? Tchau, Luca. Acabou. Tchau. Participe você também do Momento Papo de Mãe. Até a próxima. A gente se vê aqui na Cultura. Até!